Um pouco de tempo ainda percebi em mim esse sentimento de que, né, ainda talvez seja possível alguma coisa, alguma mágica, etc. No começo, você ainda não se apropriou da morte. Posso continuar vivendo? É a primeira culpa, né? A primeira pergunta, né? A Tati morreu também sob meus cuidados. Que para mim foi um dos maiores pesos, entendeu? Um fato, né? Que sobrepôs uma dor maior à dor que eu sentia, porque eu me sentia extremamente culpada. Todos nós acho que pensamos isso e nos questionamos, né? É possível acordar amanhã? Como? Né? É muito difícil a gente começar a dar os passos depois, porque ao mesmo tempo que cobram uma reação sua, aquela dor, aquela tristeza, aquela perda, cobram quando você vai em frente. De eu comentar isso, e a pessoa falar pra mim assim, né? Poxa, mas é duro, né? Eu tinha um cachorrinho que a gente amava, era como da família. Era como da família, aí eu peguei e já levantei. A minha filha está nos Estados Unidos, eu tô aqui deprimida, tomando remédio, choro todo dia. E eu comecei a ficar tão... Eu olhava para ela e falei, pô, mas realmente eu não tô chorando, não estava na época deprimida, sei lá se estava, não. Isso foi um negócio tão absurdo e todo mundo que estava na sala ficou tão constrangido, porque ela estava fazendo um drama, mas chegou uma hora também que me encheu a paciência, eu falei, ai, me poupe, né? Pega no telefone, liga, a Tati não volta mais, eu não consigo, eu falo com ela, mas não tenho resposta. Um dos problemas iniciais dos enlutados é um sentimento muito grande de solidão, porque sobre dois aspectos. Primeiro, porque este baque te obriga, mesmo aos extrovertidos, a você se recolher, a tentar entender o que está com você, etc., né? De certa forma você fica só. Mesmo a gente que tinha uma relação muito boa, etc., tá? Mas o fluir da conversa é muito difícil, porque cada um está ali com os seus sentimentos, né? Tentando um pouco digerir esse tipo de coisa. A outra coisa é que desta solidão, é que os não enlutados não ficam com você muito tempo. Vão lá no velório, a família fica lá mais uma semana, alguns mais chegados um mês. Cara, depois ninguém quer ficar com o enlutado. A ideia da Casulo, que eu achei magnífica e que faz uma diferença, é que os enlutados têm quem queiram ficar com eles. Mesmo os homens ali podem chorar, etc. O grupo de autoajuda tem isso, quer dizer, é uma questão mesmo de testemunho, né? Eu não preciso dizer, né? Nós estamos aos 8 anos aí enlutados e nós já voltamos para a vida, né? Quer dizer, a nossa vida hoje já é alegre, já é boa, de forma diferente, etc. Mas nós conseguimos reconstruir uma vida digna, né? Uma vida legal, né? Isso mesmo que você não fala, para quem está chegando ali arrasado, etc., ver uma luz no fim do túnel. Ali que eu também encontrei assim, um lugar para dar vazão aos meus sentimentos. Ali era o espaço que eu tinha para chorar, para falar do meu filho, porque depois de uns 3, 4 meses, ninguém mais quer ouvir falar. Ninguém sabe muito bem o que falar, ninguém sabe muito bem o que fazer. Então, e não é por maldade, não, a gente sabe disso, mas as pessoas tentam te evitar. Quer dizer, no começo, nas primeiras semanas, não, né? Quer dizer, a minha casa nunca teve tanta gente. Na primeira semana, segunda semana, minha casa vivia cheia de amigos, de pessoas que vinham me visitar, me traziam comida, porque eu não estava comendo, é claro. Mas depois que passa esse tempo, aí as pessoas já... Primeiro que elas já viram a página, para elas esse assunto já morreu, já acabou, vamos tocar a vida. Em geral, as pessoas evitam, ninguém quer falar no assunto, ninguém quer... E é por isso que, nesse sentido, a Casulo é muito importante. Porque é o espaço onde você pode falar de tudo isso que ninguém quer conversar com você. Reunião de família, ninguém quer falar no Paulinho, porque imagina, né? Quer dizer, vira tabu. Existe uma lógica muito estranha, que é supor que os mortos precisam ser silenciados. Que ao se fechar o túmulo, eles precisam ser esquecidos. E aqui tem uma coisa de mera curiosidade. A palavra letal, que significa mortal, né?
ela em grego vem do verbo letos. Letos significa esquecer. O morto é o esquecido, é aquele que não está entre nós, é aquele sobre o qual a gente silencia, a gente não fala sobre ele. Sociedades até 30 anos falavam dos seus mortos sem dificuldade. Usavam o luto, colocavam, por exemplo, no Ocidente uma roupa preta, ou usavam uma abraçadeira em sinal de luto. Nos últimos 30 anos é que a gente deixou um pouco de fazer esse tipo de prática, inclusive produzindo algo que eu considero equivocado, que é impedindo que as crianças também frequentem velórios. Ela precisa partilhar, inclusive para perceber que, primeiro, a morte existe, segundo, que ela tem que ter noção de perda, terceiro, que adultos também choram, adultos também se protegem e, portanto, que a morte faz parte da vida. Ela não é desejada em boa parte das vezes, mas ela faz parte da vida. E desse ponto de vista, criar um tabu significa esquecer algo que é o título de um livro que eu gosto muito. O livro se chama Não Morra com os Seus Mortos. Porque a morte, ela é um estágio, mas, lembrando o óbvio, a vida continua. E a vida continua, é a nossa capacidade de esperança. A esperança é o não esquecimento. Aceitei e fui acostumando. Você vai acostumando com a dor, não é que você vai esquecer, você vai acostumando com a dor. Porque tem pessoas que reagem diferente, né? Acho que há um determinado momento nessa história do enlutado, né, onde você emocionalmente aceita, você fala, é assim, né? Eu acho que a aceitação é o princípio de tudo. Eu acho que de uma forma ou de outra a pessoa acaba aceitando o fato e consegue continuar vivendo. A gente vai absorvendo a ausência e começando a aprender a lidar com ela. Há um tempo atrás, uns 20 anos atrás, se falava de 1 a 2 anos nesse processo. Você verifica isso na população, que em boa parte dos processos de luto normal, em torno de 1 a 2 anos, a pessoa tende a começar a se reorganizar. Um luto normal de pais, ele não dura 1 a 2 anos, ele dura 3, 4, 5, 6 anos. Não necessariamente ele é um luto patológico. Quando as coisas vieram de Brasília, porque como ele morava lá, todas as coisas dele estavam lá. Meu filho se desfez de tudo. Então, do jeito que chegaram as caixas, o Marcos, o meu filho mais velho, levou tudo para uma instituição de caridade. Assim, eu consegui pegar algumas coisas dele, fiquei com alguns pertences pessoais, carteira, óculos, a espada de tenente, mas de roupa. Não fiquei com nada, meu filho quis dar tudo. E assim, e na hora eu nem questionei, porque eu não tinha nem condições de questionar muito, mas não sei se foi a melhor coisa, não. Eu gostaria de ter podido guardar mais algumas coisas dele, de ter tempo para eu saber quando eu queria me desfazer das coisas, sabe? Mas quando eu vi, já tinha ido tudo, né? A gente se desfez das coisas dela, né? Nós demos para os amigos, demos para as primas, dei para algumas casas aí de caridade e tal. E não adianta você ficar com as coisas dela, ela não está lá. O que eu tenho são todas as fotos, são algumas peças do guarda-roupa dela, mas para recordar algumas coisinhas e tal. Foi assim. Eu fiquei com o relógio dela. Até é uma hoje. coisa interessante, porque muitos anos eu usei relógio algumas vezes, mas eu fiquei muitos anos sem relógio, eu não gostava. Não gosto. Mas depois que ela faleceu, então eu fiquei com esse relógio, né? Que é até grande, legal, né, Antônio? Né? Que é um relógio... Legal porque é também assim, uma oportunidade de lembrança. Há alguns momentos no dia, todos os dias, em que eu lembro da minha filha, né? Um é esse, quando tiro e ponho o relógio, e o outro quando subo, sobretudo quando desço as escadas, e tem uma foto dela com a Alice, muito bonita ali, né? Tipo um pôster, né? E ao menos nesse momento eu converso com ela. Dou boa noite. Normalmente eu estou descendo com o Apolinho, que é o cãozinho dela. Falo por ele também, uma despedida para ela, uma boa noite, etc. Né? Há alguns momentos no dia de recordação. Eu escrevi um livro um dia chamado Qual é a Tua Obra? Quando você se for, o que vai ficar? Dado que nós nada levamos, o que nós deixamos?
Afinal de contas, como disse um dia o Barão de Itararé, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E que vida levo eu? Que vida leva tu? Qual é a tua obra? Qual é o teu legado? Se eu tenho um legado, se eu tenho uma obra, se eu tenho um legado que não é apodrecível, estragável e nem objeto de disputa odiosa, então não tem uma morte. Ela faz parte. Ele me ligava todo domingo à tarde, quer dizer, no começo, quando ele foi para Brasília, ele me ligava todo dia umas 3 vezes por dia, porque ele não estava acostumado a ficar sozinho, então até ele se acostumar a ficar lá. Mas depois que ele se acostumou tal, aí assim, a ligação era sempre no domingo à tarde, para me dizer que estava tudo bem, para falar o que tinha feito durante a semana, eu atendi o telefone e a palavra, assim, a saudação dele é assim, e aí, velha, fala, quer dizer, é isso que vai ficar para mim para sempre, sabe? Parece que quando você perde um ente querido, ele cresce, né? Todas as belezas aparecem, né? E então aparece com muita evidência, né? Então o que ficou para nós, né? Ficou aquela menina bonita que sorria, aquela menina bonita que nos amava, aquela mulher batalhadora. Ficou em nós uma grande admiração pela vida que ela viveu, né? Ficou essa coisa gostosa de uma pessoa que era muito envolvente, muito feliz, muito boa, de coração muito... Quer dizer, ficou lembranças muito bonitas da Eliana. Talvez é porque ela fosse bonita mesmo, né? Acho que eu encaro o luto da perda de um filho, uma morte de uma vida. A vida da gente vai, né? Você recompõe uma outra vida, mas não aquela que você vivia antes. Vivia ao lado do filho. Meu pai já faleceu, eu tenho um irmão mais novo que eu que faleceu, e também dezenas de homens e mulheres que eu conheci que já se foram. Naqueles que são mais próximos a mim, digamos como meu pai e meu irmão, eu tenho o hábito de lembrá-los continuamente, não só na mente, como, por exemplo, nas cerimônias de casa, como no almoço de domingo, ou como numa festa que a pessoa se junta, eu tenho o hábito de brindar. Brindar a quem já se foi, porque ele tem uma presença viva entre nós, na nossa alma, na nossa memória, na nossa trajetória, né? No cheiro, o aroma que fica de alguém que você gostou, que você às vezes está caminhando e você sente aquele aroma e a pessoa volta para você. Daqueles que já foram, a gente tem que ter saudade, não pode ter nostalgia. Nostalgia é uma lembrança doída, saudade é uma lembrança gostosa. Claro que você precisa viver o luto. Uma pessoa que durante o primeiro ano, quando perde alguém muito próximo, não se sinta triste, talvez ela esteja disfarçando ou obscurecendo algo que ela precisa sentir. Agora, depois de um ano, não é que as lembranças vão se apagando, ao contrário, é a morte que deixa de doer um pouco, porque a vida continua nos outros. Eu acho que eu fiquei muito mais dura para a dor. Quando eu voltei do velório da Eliana e que eu estava completamente exaurida, eu tinha ficado um dia inteiro sem comer, sem beber, eu estava completamente fora de órbita. Eu me lembro que alguém me deu uma sopa e eu tomei. Esse ato simbólico diz assim, olha, você vai viver. Eu acho que as pessoas melhoram muito, muito como ser humano. As pessoas crescem muito, elas começam a valorizar outras coisas, elas começam a ajudar as pessoas, elas começam a ter amor pelas pessoas, né? E eu acho que as pessoas melhoram, sim. Você está acostumado com X prato na mesa, não é mais. Você está acostumada a comemorar o Natal, que não é mais a mesma coisa. Está a comemorar, quer dizer, você tem que fazer uma nova versão de vida, né, para poder continuar. Hoje a gente convive com bastante tranquilidade, porque já faz tempo e a gente tentou elaborar o melhor possível, né? Nós tivemos uma família que nos segurou um ao outro e hoje a gente pode dizer que estamos bem. Apesar de ser uma marca da nossa história, não sai mais, faz parte da nossa história.
A vida é tão forte quanto a morte. Vai tocando a vida, vai fazendo o possível para viver bem mesmo, porque eu tô aqui ainda, então não sei até quando que eu vou ficar, tem que ficar bem, né? Aprendi a me policiar, a dar valor às coisas realmente que eu tenho que me preocupar ou não. Acho de fato que houve uma melhora. Por um lado, na compreensão dessa brincadeira que nós fazemos parte, que é a vida. É complicado esse negócio de aceitação, que eu não encaro isso de frente, não. E o menino que estava dirigindo o carro dele, a gente tem bastante contato ainda. O menino ficou super mal no começo também, ele teve que... O capitão, porque ele era tenente também, né? E o capitão teve que tirar a arma dele, mandar ele para casa, passar uns dias na casa dele, porque o menino ficou também alucinado, né? E depois disso, aí eu fui para Brasília conhecê-lo. Eu quis ir lá conhecê-lo, dar um abraço nele, porque eu imagino que esse menino passou, né? Era um amigo dele, né? Eu imagino que esse menino passou. E aí, assim, é muito legal, porque Dia das Mães ele é o primeiro a me mandar uma mensagem, no Natal ele é o primeiro a me ligar também, então ele, assim, ele lembra de mim em todas as ocasiões, e é muito legal isso, muito gratificante. Eu tenho certeza que o Paulinho fica muito feliz com isso.